havia colocado que nós ouviríamos a exposição de Gênesis capítulo 41, mas eu não exporei este texto. Vou expor um outro texto que os irmãos ouviram aqui no primeiro domingo que estive pregando aqui, no meu primeiro dia nesta congregação, dia 14 de fevereiro de 2021. O Salmo de número 130. Exporei este salmo novamente, este texto nesta manhã. Deixaremos o texto da continuidade em Gênesis para o próximo domingo. Então convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no Salmo de número 130. Assim diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, neste momento, ó Pai, a Tua palavra é aberta, agora para ser exposta. Peço a Ti, ó Senhor, que o Senhor se agrade de me usar na pregação da Tua palavra. Dá-me vigor, intrepidez, dá-me ousadia também para expor esse texto, ó Deus, tão precioso, a Tua palavra. Fala, ó Deus, aos nossos corações, através da Tua palavra. Que todos aqui, ó Deus, possam estar atentos, prontos para ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações na manhã deste Teu santo dia. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Irmãos, quando nós falamos sobre culpa, trata-se de algo que todo mundo sente, crente ou descrente. O problema e a diferença é como nós enfrentamos isto. Porque o crente, ele tem uma forma adequada de lidar com os seus problemas, uma forma adequada, ou pelo menos deveria seguir esta forma, segundo a Escritura, em como lidar com a culpa. E quando eu falo sobre culpa aqui, é a culpa de algum pecado cometido. Diferente agirá aquele que não conhece o Senhor. Nós veremos e comentaremos brevemente aqui, mas muitos seguem alternativas outras para, de alguma forma, aplacar a sua consciência culpada diante do Senhor. Um pecado cometido contra o Senhor ou contra alguém. Então são vários os caminhos que muitos tentam seguir para, de alguma forma, lidar com isto. A culpa chega e bate à nossa porta. Muitas vezes. Mas como, irmãos, então, lidar com a culpa do pecado? Quando nós olhamos, irmãos, para este salmo de número 130, nós veremos um exemplo aqui disto, de alguém culpado, mas que vai justamente àquele em quem ele pode encontrar o perdão do seu pecado. Um Deus que vai se revelar aqui como um Deus que é verdadeiramente misericordioso, de um Deus que é verdadeiramente gracioso, de um Deus que ama o seu povo com amor eterno. Esse salmo, meus irmãos, o salmo de número 130, é um dos salmos de romagem. É o salmos de subida, salmos de ascensão.
salmo que o povo do Senhor cantava no passado enquanto eles estavam subindo para Jerusalém, para lá adorar ao Senhor, para lá servir a Deus. E enquanto eles subiam, eles cantavam os salmos, que vai desde o Salmo 120 até o Salmo de número 134. Estes são os salmos de romagem, são 15. E eles então sobem adorando ao Senhor, e este é um destes salmos. Diferentemente, irmãos, do que dizem os outros salmos, que tratam sobretudo sobre perigos externos da peregrinação destes homens, este salmo vai tratar de um outro perigo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo de número 121, ele vai dizer: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, ele vai começar a dizer: ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Então, ele vai começar a falar sobre perigos externos desta peregrinação do povo. Você vai ver o Salmo de número 123 dizendo, Salmo 123 vai dizer: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos de seus senhores, os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo, a nossa alma está saturada do escárnio, não é? A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então, em geral, estes outros salmos, eles vão tratar sobre realmente perigos e conflitos externos de homens ou salteadores, né, como o Salmo 121, ladrões que poderiam abordá-los enquanto estavam subindo, ou o pé que poderia escorregar enquanto eles estavam na sua peregrinação. Mas realmente, irmãos, o Salmo 130 vai tratar de um perigo muito maior do que qualquer perigo externo. É o pecado e a culpa que o pecado pode trazer ao coração do homem. Nós não sabemos, meus irmãos, com precisão quem foi que escreveu este salmo. Não tem como, de fato, dizermos: olha, foi Davi, olha, foi fulano de tal. Não há como nós precisarmos realmente quem escreveu este salmo, mas nós sabemos de uma coisa: foi um homem levantado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que escreveu este salmo para nossa edificação hoje. Quando nós olhamos, meus irmãos, para este salmo, nós encontramos imediatamente, logo de início, que este homem ele estava demasiadamente angustiado. O texto começa nos dizendo: das profundezas clamo a ti, Senhor. Então, a ideia aqui, meus irmãos, é de alguém que se encontra como que nas profundezas do mar, como que mergulhado no mais profundo abismo. Esta é a condição deste homem. Ele está lá numa situação realmente muito ruim. E é exatamente isto que ele quer, de alguma forma, descrever para nós. O Salmo de número 69, nos versos 1 e 2, nos apresenta uma linguagem semelhante. Salmo 69, verso 1 e 2 diz assim: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Então, a sensação deste homem era de alguém que realmente estava como que sendo afogado. Ele estava sufocado. Ele estava sem conseguir respirar. Ele estava realmente muito ruim. É isto que ele tenta nos apresentar. Quando ele usa, meus irmãos, esta linguagem, ele está usando esta linguagem porque, como mencionei, trata-se de alguém que está se sentindo culpado por algum pecado que cometeu contra o seu Senhor. É a angústia por causa da transgressão da lei do seu Deus que o deixou assim, deste modo. É interessante, meus irmãos, nós pensarmos acerca disto, porque, lamentavelmente, em muitas ocasiões da nossa vida, nós pecamos contra o Senhor e nós não nos entristecemos por causa dos nossos pecados. Nós transgredimos a lei de Deus e é como se a lei de Deus não fosse nada. Nós pecamos e então seguimos. Nós não nos aperreamos como deveríamos nos aperrear. Não nos entristecemos como deveríamos nos entristecer. Este homem, ele tem a plena consciência
de quem era o seu Senhor, como ele vai deixar muito claro mais à frente, e ele tinha plena consciência da pecaminosidade do seu pecado. Ele tinha plena consciência da tristeza que é transgredir a lei do seu Senhor. Por essa razão, ele se entristece. Como anda você? O que você faz? Como você se sente quando você transgride a lei do Senhor? Quando você peca contra o seu Deus? Se você não se angustia com isto, não se preocupa, não se entristece, isso é preocupante. Somente aqueles que estão com a mente e corações cauterizados pelo pecado é que não se entristecem pelos seus pecados. Mas se você é alguém que pecou contra o seu Senhor, que transgride a lei dele e se sente culpado pelo seu pecado cometido contra o seu Senhor, o próprio salmista vai nos ensinar que nós não devemos ficar simplesmente demasiadamente abatidos com o pecado. Ele vai orar ao Senhor contra quem ele pecou. É diferente do que muitos homens fazem por aí. Ele vai fazer exatamente isto quando o texto vai nos dizer o seguinte. Ele vai dizer, das profundezas clamo a ti, Senhor. Verso 2, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Algumas versões vão dizer, estejam alertas a voz da minha súplica por misericórdia. Trata-se de alguém que, sentindo-se culpado do seu pecado, ele vai orar ao seu Senhor, apelando à misericórdia do seu Deus. Então, percebam aqui que trata-se de um homem que não somente está abatido e culpado, mas ele sabe a quem ele deve recorrer. Ele sabe contra quem ele pecou. Ele sabe que ele pecou contra o seu Senhor. E uma vez que todo pecado, como já falei em várias outras ocasiões, é cometido primeiramente contra Deus, ainda que outras pessoas possam ser, ou nós possamos pecar contra outras pessoas, é justamente a Ele que nós devemos ir quando nós pecamos. Ele suplica a misericórdia do seu Senhor. Escuta, Senhor, esteja alerta, Senhor, às minhas súplicas, Senhor. É justamente isto que ele vai tentar apresentar ao seu Deus, ao seu Senhor. E vejam, irmãos, quando nós pensamos nisto, isto nos ensina muito, porque é justamente contra quem nós pecamos, que nós encontraremos o perdão dos nossos pecados. O mundo, quando se sente culpado por um pecado cometido, os ímpios por aí, eles vão tentar se utilizar de diversas formas para, de alguma forma, aplacar a sua consciência e a culpa do seu pecado. Então, muitos fazem o quê, irmãos? Lamentavelmente, muitos enfiam a cara na bebida e tentam se embriagar e beber, e então voltam a ficar lúcidos, então a culpa vem, atormenta eles, a sua consciência culpada, ele bebe mais. É assim, talvez de muitos que você encontra embriagados por aí pelas ruas. Muitas vezes fizeram algo terrível, cometeram um pecado amargo, e você então for conversar com aquela pessoa, ela pode de repente dizer a você, mas parece que para a cabeça dela a única solução é se embriagar. Para outros não é a bebida, para outros é uma droga forte. Quantos nós nos deparamos nos encontros que fazíamos lá em Recife, aos sábados, para visitar uma clínica de mulheres e homens, e muitos dependentes químicos? Quantos estavam ali? Estavam ali justamente porque fizeram algo tão ruim e então se drogavam para, de alguma forma, encontrar algum tipo de prazer ou, de repente, esquecer aquilo. Mas então volta a ficar lúcido. E aí, o que é que faz? Como resolve esse problema? Outros, talvez, essa possa ser a forma que você faz. Você pode, então, pensar assim, eu vou dormir. Quantos fazem isso? Está angustiado, pensa, não, eu vou dormir, e tenta dormir não sei quantas horas, e passa não sei quantas horas dormindo, e pensa, então, não, eu quero me desligar de alguma forma disso. É como se nós tentássemos encontrar uma outra forma de aplacar tal coisa, como se estes caminhos fossem caminhos legais e eficazes para tratar a nossa angústia. Meu irmão e minha irmã, nunca procure uma alternativa
que não seja os pés do Senhor. Nunca procure um caminho que não seja o caminho que conduz você aos pés do Senhor. É somente nele que você conseguirá e encontrará perdão para o seu pecado. Então, consciente disto, é justamente a ele que você vai clamar. É a ele que você vai confessar a sua iniquidade e é diante dele que você vai clamar por sua misericórdia a fim de que ele perdoe o seu pecado. Você não deve, como muitas pessoas pensam, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o Senhor, e então pensa que pecou tanto que não deve se aproximar do Senhor. Ah, eu fiz tanta coisa ruim, não, o Senhor não vai querer. Não, então aí pega e pensa que o caminho alternativo é dar as costas para o Senhor. Não, irmãos. Quando nós pecamos contra Deus, é justamente em direção dele que nós devemos ir. É justamente o sentido contrário. É justamente a ele que você deve ir nos dias em que você pecar. Isto diariamente. Se você se sente culpado por algum pecado cometido contra o seu Deus, dobre o seu joelho diante dele e apela à misericórdia dele. É isto que ele espera e este é o caminho que pode tratar você da sua angústia por causa do seu pecado. Não siga outro caminho. Nunca será bom. Você vai encontrar só mais problemas, mais amargura, mais dor, mais sofrimento e você não ficará bem. O salmista, então, se sente culpado pelo seu pecado, ele clama ao seu Senhor apelando às suas súplicas, à sua misericórdia. Mas é interessante, meus irmãos, nós percebermos o seguinte, ele vai, ao se voltar para o seu Senhor, ele também vai reconhecer quem é este Senhor que diante dele está. É interessante isto, porque ele vai dizer ao Senhor, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? É interessante o clamor dele aqui, nesta ocasião. Ele vai se voltar para o Senhor, ele vai chamar o Senhor de Adonai. É o Senhor Deus soberano. Ele é aquele que julga os homens e julga retamente. Ele é aquele que, se alguém peca contra ele, ele é aquele que vai se voltar e então julgará aquilo de uma forma correta, não como os homens que nós conhecemos no STF. Ele é justo ao fazer o que faz. E então, quando o salmista ele lança esta palavra diante do Senhor, ele vai dizer, não é? Se observares, Senhor, primeiramente, na verdade, ele vai chamar de Yahvé. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor? Então ele vai chamar Senhor Yahvé, o Deus do pacto, o Senhor, Deus eterno, o Deus imutável. E depois ele vai dizer, quem, Senhor, Adonai, subsistirá? Ninguém subsistirá, porque ele é um juiz que julga retamente, é soberano. E é interessante, meus irmãos, esta pergunta, porque é como se ele estivesse querendo dizer o seguinte, se o Senhor contar cada um dos meus pecados minuciosamente, se o Senhor listar cada um dos meus pecados minuciosamente, aí ele diz, quem, Senhor, permanecerá de pé diante do Senhor? Quem poderá ficar de pé? Seríamos como os ímpios que não prevalecerão no dia do juízo, como o salmista no Salmo 1 vai dizer. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A ideia é não permanecerão de pé. Por quê? Porque o Senhor é um Deus santíssimo e justíssimo. Nesta pergunta, irmãos, o que ele está revelando é que o Senhor Deus é um Deus que é infinitamente santo e que é um Deus que é infinitamente justo. Ele está plenamente consciente de que se ele tentar se apresentar diante do Senhor, sem o próprio Senhor Jesus Cristo, sem alguém que possa mediar este processo, ele será condenado. Porque a justiça, a santidade do Senhor jamais permitirá que ele não seja justo. Então, se o Senhor pega e conta cada um dos pecados, sendo ele santíssimo e justíssimo,
é condenação na certa. E não seria diferente conosco. O Deus, irmãos, contra quem nós pecamos, é santíssimo e justíssimo. Se não for através de Cristo, se não for em nome de Cristo, a santidade dele não permitirá que ele não seja justo conosco. Ele vai nos dar exatamente aquilo que nós merecemos. Ele nos condenaria por isso. E é interessante como o salmista ele vai caminhar neste processo de tratamento da culpa do seu pecado. Ele reconhece a sua culpa, ele roga ao Senhor, ele reconhece quem Deus é diante dele. E saber que Deus é santo e justo, meus irmãos, é realmente algo que deve nos impulsionar a realmente fugir do pecado. Ele está consciente disso. Deus é santo e justo. Eu não devo me envolver com a iniquidade. Porque eu vou receber exatamente aquilo que eu mereço das mãos deste meu Senhor. Mas o que é muito perceptível aqui também é que este salmista, irmãos, ele não vai só realmente reconhecer estes dois atributos, da santidade e da justiça de Deus, nesta sua pergunta. Ele vai dizer: contigo, porém, está o perdão para que te temam. É muito interessante percebermos isto, porque não é simplesmente a santidade e a justiça de Deus que me conduzirá a realmente confessar os meus pecados e me reconciliar com o meu Deus. A verdade de que o meu Deus é perdão é algo que me impulsiona a ir até Ele. Imagina pensar que Deus é somente santo e justo. Meus irmãos, nós não podemos apelar: Senhor, apelo à Tua justiça, perdoa o meu pecado. O Senhor vai te condenar. Eu vou apelar à misericórdia do meu Senhor. Então ele não somente reconhece santo, justo, ele reconhece: Tu és perdão, Tu és perdoador. Então, é algo, meus irmãos, que nos encoraja, é algo que deveria nos fazer não fugir do Senhor, mas correr aos pés dele, conscientes que ele é realmente um Deus perdoador. E nós não podemos duvidar disto. A Escritura nos ensina esta realidade. Se você olhar para Êxodo capítulo 34, verso 6, nós encontraremos isto sendo dito lá. Êxodo, capítulo de número 34, verso 6. Vai dizer assim a palavra: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Então notem, este é o Senhor a quem nós servimos. Então, irmão, quando você pecar contra o Senhor, esteja certo, o seu Deus é santo e Ele é justo, mas não considere apenas esta realidade acerca do Senhor. Lembre-se sempre de que Ele é um Deus que está sempre pronto a nos perdoar. Que Ele é um Deus que está sempre pronto a perdoar e que Ele é o único que pode perdoar realmente os nossos pecados. Se você procurar outras alternativas, você não vai encontrar cura, tratamento, nem perdão. Mas se você procurar o Senhor, reconhecendo quem Ele é e se humilhando diante dEle, nele você encontrará perdão. Ele será favorável a ti. Se você verdadeiramente escancarar o seu coração e sinceramente dizer: Senhor, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Reconhecendo que você é pecador, reconhecendo que você pecou contra Ele. Então, o Senhor, Ele vai ouvir a sua oração e Ele se inclinará a ti e te perdoará o pecado. Então, irmão, se você se encontra culpado por algum pecado contra o seu Deus, corra ao Senhor. Se tiver algo para reparar com alguém, você vai reparar. Mas você deve clamar ao seu Deus porque você pecou contra Ele. Se você se encontra demasiadamente angustiado por algo que fez e se pensa assim: puxa vida, eu não sou digno, eu já pedi perdão, mas eu estou angustiado, clame a Ele.
E saiba que você pode ir correndo para Ele. Saber que Deus é perdoador deve te dar ânimo para se prostrar e correr para estar diante do trono da graça desse Senhor. Ele está lá para te escutar. Ele deseja que o seu povo vá até Ele. Ele não é alguém que está querendo poupar a sua reserva de perdão, não. Não há reserva. Não vai faltar. É um Deus que é abundante, irmão, em misericórdia. Que está disponível a nós, pecadores. Todos nós que quebramos os seus mandamentos. O salmista estava plenamente consciente disso. Ele sabe que o Senhor Deus é perdão. E ele sabe que nele ele encontrará o perdão dos seus pecados. Mas é interessante. O perdão dos nossos pecados, ele vai dizer, contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Outras versões vão dizer, para que sejas temido. Muitas pessoas dizem por aí o seguinte, aqueles que encontram salvação, ou aqueles que foram perdoados, então uma vez que eu fui perdoado, eu posso viver pecando. Já ouviu isso? Ou pessoas que dizem assim, olha, eu fui salvo pelo Senhor e então encontrei nele salvação e uma vez que eu fui salvo, bom, está garantido. Eu posso viver fazendo todo tipo de coisas erradas por aí. Mas vejam, meus irmãos, que isso não faz o menor sentido. Esse é o tipo de acusação que algumas pessoas dizem quando nós falamos sobre a perseverança dos santos. Nós fomos salvos pelo Senhor, salvos para sempre. Encontramos perdão nele e então nós somos dele. E então o cara diz, bom, então, se eu fui salvo para sempre, nada pode tomar minha salvação, eu posso viver do jeito que eu quiser. Olha que tem dizendo isso. O salmista vai dizer, para que sejas temido. O perdão que eu tenho e experimento do meu Deus é um perdão que vai me conduzir ao temor ao Senhor. A viver retamente diante dele. A viver segundo as suas prescrições. A atentar para a sua palavra e procurar viver segundo a sua palavra. Não é olhar assim, então, o Senhor é gracioso, eu peco, então, mas o Senhor é gracioso, eu vou pecar de novo. Não, o crente genuíno, aquele que ama o seu Senhor, ele jamais vai pensar algo desta natureza. Ele vai pensar realmente em agradar o seu Deus. Temor, meus irmãos, é a palavra correspondente à piedade no Novo Testamento. É viver diante do Senhor. É viver segundo o modo que Ele realmente se deleita e agrada. E como, meus irmãos, nós saberemos o modo que Deus se deleita e se agrada na nossa vida? Qual a regra que Deus nos deu? Como ser piedoso? Como temer a Deus? Meus irmãos, a sua palavra nos ensina isto. Ela hoje nos ensina que se você foi perdoado, você deve caminhar nos caminhos do Senhor retamente. E se você quer caminhar nos caminhos dele retamente, você tem que conhecer este Senhor através da sua palavra. Não há uma outra forma. Não há verdadeira piedade, não há verdadeiro temor à parte do conhecimento de Deus. Não existe verdadeiro caminho trilhado segundo a verdade, à parte do conhecimento de Deus revelado na sua palavra. Eu posso ser alguém que tem regras morais e princípios que o mundo pode revelar, e há tantos por aí que não conhecem a Deus, mas andam aparentemente retamente. Mas nós seremos aqueles, meus irmãos, que olharão para a palavra desse Senhor e então se deleitarão nesta palavra e se deleitarão em viver segundo esta palavra. Mas para que você conheça a vontade do Senhor, você tem que ler esta palavra. Você tem que ter intimidade com o seu Deus. Você tem que se debruçar na sua Escritura diariamente, irmãos. Irmãos, como com frequência nós nos ocupamos com tantas coisas, coisas que são boas e até legítimas, no seu trabalho, no seu dever, em tantas coisas, mas a simples leitura da palavra, um privilégio imenso que você tem. E não há desculpas mais hoje para não conhecer a palavra. Você consegue ler a palavra no claro e no escuro. Você consegue ouvir a palavra. Há tantas pessoas por aí que não têm acesso à Bíblia. Por várias razões.
Pense em lugares em que tomam a Bíblia, queimam e rasgam. Mas você tem a Bíblia numa versão, Almeida Revista Atualizada, a Bíblia na Corrigida Fiel, tem King James, tem não sei o que lá. Você tem uma variedade de Bíblias na sua casa, você consegue ler ela assim no claro, você consegue pegar o seu telefone, abrir, ler a sua Bíblia no seu telefone, num tablet, no Kindle. Nós temos tantas formas de nos debruçarmos na palavra do Senhor para vivermos piedosamente diante dele, mas parece que nós não valorizamos isto. Mas se você quer ser piedoso, irmão, não é criando regras à parte da palavra. É conhecendo o Senhor da palavra e a palavra deste Senhor. E é só lendo que você vai conhecer. É abrindo a sua Bíblia. É dedicando um tempo em oração a isto. Você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai ler com temor e reverência. Não vou ler apressadamente. Aleluia, louvai o nome do Senhor. Só para cumprir uma tabela. Você vai ler com atenção. Para que a sua alma ela possa ser encharcada com essas verdades. Você vai meditar na palavra de Deus. Para que essa meditação ela encontre guarida no seu coração. Essa palavra e ela possa preencher o seu coração. E assim, irmãos, é que nós vamos frutificar. Nós vamos caminhar. Como o salmista no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de águas. No devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Veja, ele faz o quê? Ele medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Isso vai revelar uma vida de piedade. Este homem teme a Deus. É assim que nós devemos caminhar. Nós fugiremos do pecado e passaremos a andar segundo a verdade do Senhor. É para que sejas temido, o texto vai nos dizer. O salmista, então, ele está plenamente consciente disto. E é interessante, irmãos, o que acontece. Ele reconhece o seu pecado, ele ora ao seu Deus, ele vai também reconhecer quem é o seu Deus, mas então você começa a perceber aqui no texto um certo progresso na alegria deste homem. Porque ele vai começar a dizer então, verso 5º e verso 6º, aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Notem aqui o que passa a acontecer. Ele, meus irmãos, vai começar a dizer que ele espera pelo Senhor e ele espera pela palavra de perdão do seu Senhor. Ele está na expectativa e ao mesmo tempo certo de que este Senhor é um Deus que perdoa os seus pecados e ele aguarda com grande ansiedade por isto. Esta é a expectativa dele. E ele começa então a alegrar o seu coração verdadeiramente por isto, porque ele conhece as promessas pactuais de Deus de perdão. Ele sabe que se aproximando do seu Deus, o Deus que promete perdoar os pecados do seu povo, porque é um Deus misericordioso, ele sabe, este meu Senhor perdoará as minhas iniquidades. Essa é a expectativa que nós devemos ter. E isso deve nos fazer, em meio à culpa, começar a encher o nosso coração de uma esperança real e de uma ansiedade bíblica, se é que nós podemos dizer assim. De alguém que está na expectativa de, então, encontrar não somente o perdão, mas ele tem um desejo aqui, irmãos, de encontrar no Senhor, e é para isto que ele tem caminhado, a certeza do perdão. A certeza do perdão dos seus pecados. Ele quer encontrar esta paz, que ele só pode encontrar no Senhor que promete estas coisas. Ele nutre isto, ele aguarda o Senhor, a alma dele anseia por isto. E é interessante o que ele vai dizer. Ele vai usar uma figura aqui muito interessante.
Ele vai dizer que a alma dele anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ele está se referindo aqui aos guardas de Jerusalém, que ficavam lá nos muros. E eles então ficavam ali expostos, irmãos, a perigos de salteadores, animais, sobretudo de ataques de inimigos. Inimigos perversos que poderiam feri-los. O que estes homens mais desejavam ao iniciar a noite? O que eles mais desejavam era um romper da manhã. Porque de manhã está tudo mais claro, as coisas vão... Então, isso é o que o guarda desejava. Então ele vai dizer, olha, eu anseio pelo Senhor, pelo perdão do Senhor, pela certeza do meu perdão no Senhor, mais do que os guardas desejam pelo romper da manhã. E é interessante que ele dá ênfase a isso. Na versão Almeida, Revista Atualizada, ele vai dizer, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã, vírgula, espera Israel no Senhor. Outras versões vão dizer, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ponto. É como que dando uma ênfase. Dizendo assim, eu anseio demais por este momento. É isto que eu desejo. Irmãos, e é exatamente isto que nós devemos desejar. Nós sabemos que a ansiedade é pecado, em geral, na maioria dos casos. Quando nós ficamos demasiadamente angustiados com alguma coisa, o Senhor vai nos alertar, olha, você não deve ficar ansioso por coisa alguma. Você deve então orar para mim com ações de graças e súplicas, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará tua mente e teu coração em Cristo. Ele vai dizer, olha, você não deve ficar ansioso por coisa alguma, realmente. Cristo, em outra ocasião, vai falar, olha, os lírios dos campos. Né? Poxa, se eu cuido deles, que são muito inferiores a vocês, por que vocês vão ficar ansiosos? Vocês são muito mais importantes do que eles. Mas ele vai instruir sobre a questão da ansiedade ali. Mas aqui trata-se de alguém que deseja o seu Senhor. É um desejo pelo perdão, pela certeza e pelo seu Senhor. E é isso que nós devemos desejar. É por Ele que nós devemos ansiar. Pelo nosso Deus. É por isso que seu coração luta e é por isso que é isso que brota no seu peito, no seu coração, um desejo por mais do seu Senhor. Ele aspirava por isso, irmãos. Diariamente a nossa luta e o nosso conflito é por aspirações e desejos de coisas carnais deste mundo. Somente. Como deveríamos nutrir realmente no nosso coração mais deste nosso Senhor na nossa vida? Como este homem aspira e como ele deseja, então, está certo de que ele está no Senhor e que ele tem o perdão do seu Deus. É isto que ele busca. Ele está em busca do seu Senhor e ele deseja a Deus mais do que tudo. Mais do que tudo neste mundo. Nada, irmãos, pode ser mais desejável para nós do que o Senhor. Nada. Nós colocamos, irmãos, lamentavelmente, diariamente, muitas coisas no lugar de Deus e desejamos muitas coisas mais do que o nosso Deus. Quantas vezes colocamos ídolos no nosso coração? Como o povo do Senhor, na leitura continuada que fizemos hoje em Êxodo capítulo 32, que, revelando a sua idolatria, criaram um bezerro de ouro. Que pecado, irmãos. Nós podemos não construir, irmãos, ídolos diante dos olhos da igreja e das nossas famílias, mas muitas vezes nós possuímos ídolos. É nisto que nós pensamos o tempo inteiro. É em função deles que nós trabalhamos e sacrificamos a nossa vida. Todo ídolo requer sacrifício e requer devoção exclusiva. O Senhor diz, vocês não devem seguir após outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Ele deseja e ele tem ciúmes realmente. Ele deseja que nós amemos a Ele, nos debrucemos diante dEle e busquemos a Ele somente para encontrar tudo e absolutamente tudo aquilo que nós precisamos. Este homem, irmãos, ele está saindo das profundezas da angústia e ele está ascendendo, subindo e revelando aqui
agora grande alegria, paz no seu Senhor. E é exatamente isto que ele vai revelar, irmãos, sobretudo nos versos 7 e 8. Nós encontraremos um homem perdoado pelo seu Senhor, em paz com o seu Deus, e alguém que não vai se contentar em saber destas verdades somente para ele, porque não poderia mais conter estas realidades no seu coração somente. Ele está disposto e interessado agora em publicar isto para que o Israel de Deus saiba quem é o Senhor que o perdoou. E quem é este Senhor? Ele vai dizer, verso 7 e 8, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia nele, copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vejam só, ele vai dizer, Israel, povo do Senhor, transgressores da lei de Deus, pecadores perversos. Ele vai dizer, olha, vocês podem esperar o perdão do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele é misericordioso. Meus irmãos, a palavra que é traduzida aqui para misericordioso é justamente uma palavra em hebraico chamada hesed. Hesed, amor fiel, amor pactual de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele está falando sobre o amor que Deus tem pelo seu povo. E trata-se então de um amor que está disposto a perdoar os pecados do seu povo, a ser fiel a ele e ao seu povo, a socorrer, cuidar em todos os momentos, até mesmo quando eles pecam contra ele. Até mesmo quando nós pecamos contra ele. Ele diz, espera, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Ele diz assim para a igreja de Cristo hoje, espera, igreja presbiteriana, boas novas no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Vocês podem encontrar então nele perdão, porque este é o Senhor, que é um Deus que nos ama com amor infinito. Ele declara isto para o povo de Deus naquele momento. Meus irmãos, realmente, saber que o Senhor nos ama com amor como este, deve ser realmente grandemente consolador para nós. Porque apesar dos nossos pecados, Ele ainda assim está disposto a ouvir a nossa oração. Apesar dos nossos pecados, Ele é um Deus que nos ama. Apesar do nosso distanciamento, muitas vezes, dele, sendo nós seu povo realmente, ele é aquele Deus que vai, de alguma forma, nos conduzir para ele. Através da aflição, através de diversos meios que ele, segundo a sua providência, pode fazer. Mas isso é o amor de Deus, conduzindo e guiando o seu povo. É um amor, meus irmãos, que amor de mãe não se compara. É um amor infinitamente superior a todo qualquer amor que nós podemos pensar neste mundo. Este é o Senhor, e Ele então publica isto para o seu povo naquela ocasião, e eles realmente deveriam entender isto. E é justamente, meus irmãos, este amor de Deus que é o fundamento para o seu favor, que é o fundamento para quando Ele vem nos socorrer em meio aos nossos pecados. Porque Ele te ama. Isso deve nos impulsionar realmente, mais uma vez, a corrermos para esse Deus. Mas mais do que isso, irmãos, este amor também é um amor que garante que nós nunca seremos arrebatados de suas mãos. É a realidade de que aqueles que foram salvos pelo Senhor pertencem a Ele e não tem quem os tire das mãos dele. É como Cristo vai dizer. Ele vai dizer que ninguém os arrebatará da minha, irmãos. E eu os ressuscitarei no último dia. Quem? Aqueles que o Pai o deu. Aqueles que são amados por Deus. Aqueles por quem Cristo morreu. Meus irmãos, saber que somos alvos do amor de Deus quanto ao perdão dos nossos pecados, mas também saber que estamos nas suas mãos e que não há nada
que possa nos arrancar das mãos dele, deve ser consolador. Essa é a realidade acerca de mim e de ti. Isso deve nos fazer ficar admirados com isto e o coração em paz também. Não com o pecado, mas com a certeza de que nós pertencemos a ele. Quantas pessoas ficam demasiadamente angustiadas por aí? Tem amigos, e me lembro de uma amiga, numa conversa com ela, e ela pensando naquela questão de se ela peca, ela deixa de ser do Senhor, cai da graça, então pede perdão, volta para a graça, e então peca de novo, cai da graça do Senhor, e está distante do Senhor, é tipo, perde a salvação, ganha a salvação, perde a salvação, ganha a salvação, perde a salvação, ganha a salvação. E este é o dilema de muitos que vão sustentar essa posição. Você peca, e você peca todo dia, imagina a angústia, então você cair, e agora eu vou pedir perdão, e se eu pecar no último segundo da minha vida, eu vou para onde? Para o inferno. Isso é angustiante demais. Mas saber que o meu Deus, que não aprova o meu pecado nem o teu, está consciente de que somos transgressores da sua lei, mas é um Deus que nos ama e que diz, não tem nada que os tire das minhas mãos, porque um preço altíssimo foi pago. Isso deve ser consolador demais para mim e para ti. Não para que vivamos no pecado, nós vimos anteriormente. Fomos perdoados para temer ao nosso Deus. Mas nós pertencemos ao nosso Senhor. O amor pactual de Deus, irmãos, então, envolve esta realidade. Mas ele vai dizer mais, ele vai dizer, espera, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Lutero vai dizer que este salmo, irmãos, seria o salmo paulino, poderia ser. Porque é o salmo que trata sobre verdades extraordinárias da salvação e da obra da redenção, apresentada pelo apóstolo Paulo com tanta beleza e clareza nas suas epístolas. Ele vai falar sobre salvação, redenção do povo dos seus pecados. Isso é maravilhoso, porque quando ele fala sobre redenção, irmãos, ele está falando sobre algo que eu e você experimentamos, nós que conhecemos a Cristo. Ele está apontando para a realidade daquele que veio, daquele que padeceu e daquele, então, que nos livrou de nossas iniquidades. Assim como o povo do Senhor no passado foi liberto por copiosa redenção do Senhor, das mãos do pecado, das mãos dos seus perseguidores, nós fomos libertos em Cristo dos nossos pecados e das garras de Satanás, inimigo das nossas almas. E ele fez isto através da sua obra perfeita e bendita. Como esse salmo, com tanta beleza, irmãos, nos declara. Nós que fomos justificados no Senhor, nós que fomos alvo da expiação em Cristo, nós que fomos alvo da propiciação do nosso Senhor Jesus Cristo, nós que fomos alvo do amor de Deus, que nos ama com amor eterno, revelado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é o que eu e você experimentamos e como isso deve também nos trazer grande alegria. Gratidão no coração, porque nós não merecemos absolutamente nada disso. Deveríamos e poderíamos experimentar realmente aquilo que muitos experimentarão. Estaríamos diante de um juiz santíssimo e justíssimo, como o salmista reconhece, e então nós poderíamos dizer assim, estou condenado diante do Senhor. Ele é santo e justo. Eu estou condenado. Não há nada que me possa me livrar daqui. Nós poderíamos falar isto. Mas o que acontece neste tribunal? Cristo surge. E Cristo, irmãos, dentro do tribunal de Deus, é como se ele ficasse entre nós e Deus. E ao invés do Senhor olhar para nós e dizer assim, está condenado, ele diz assim, você está absolvido, você está justificado em Cristo. Porque ele sofreu por você. Ele cumpriu toda a lei perfeitamente por você. Ele viveu a vida que você deveria viver. Ele morreu a vida que você deveria.
Ele viveu a vida que você deveria viver e ele morreu a morte que você deveria morrer. Ele então se entregou por ti. O preço foi pago. Paulo vai dizer, já não há mais nenhuma condenação contra nós. Por isto. E o que acontece então nesta obra bendita da salvação em Cristo? Nós, irmãos, somos transportados do tribunal para o lar. Do tribunal para uma casa. Que coisa extraordinária. É você saindo da sentença para a casa de Deus. Você foi adotado na família de Deus. Deus agora é teu Pai. Graças à obra bendita do Senhor Jesus Cristo na cruz. Eu antes pertencia a Satanás. Eu antes era filho da ira, filho da perdição. Agora eu estou em casa. Eu posso chamar o meu Deus de meu Pai. E agora então, justificado por Ele, é um ato. Ninguém tira isso de mim. Agora então, adotado por Ele, é um ato. Não tem como eu deixar de ser adotado. O Senhor não pode me devolver a filha de adoção. Eu pertenço a Ele para sempre. É certo que para mim, que fui justificado por Ele, adotado por Ele, para mim há uma herança que nada neste mundo pode me dar, que nada neste mundo pode me oferecer. É herança que nenhum de vocês pode deixar, é maior do que a herança que nós temos em Cristo. Uma herança bendita, irmãos, que somente desfrutam dela aqueles que foram justificados, adotados nele e hoje então possuem uma herança que é maravilhosa. Desfrutamos em parte disto aqui nesta vida, mas experimentaremos plenamente novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde habitaremos com nosso Senhor. Tudo isto como fruto e demonstração do amor de Deus, que é abundante, que foi revelado em Cristo através da obra da redenção nele. Que amor, irmãos! Que amor o de Deus por mim e por ti. Que amor, o amor de Deus por você, pecador, revelado em Cristo e revelado continuamente na nossa vida, quando Ele é sempre favorável a nós, mesmo em meio às nossas transgressões. O nosso Deus deve ser louvado por isso. Louvado deve ser o meu e o teu Senhor por isto. Mas você que não conhece a Cristo, você deve saber que se você não se render ao seu Senhor, ao Senhor Jesus Cristo, diante do tribunal estará um Deus que está irado contra o pecado. E Ele é irado contra o pecado. Eu digo a você e garanto, não há ninguém tão irado contra Deus, contra o pecado. E o juízo dele é tão duro, mais duro do que qualquer juízo que os homens podem experimentar nesta vida. E se ele condenar você, ele será justo ao te condenar, porque você é transgressor da lei. Como você pode, então, sair desta condição? Você deve correr para o Senhor Jesus Cristo. É somente Ele que é um Redentor bendito. Único Redentor bendito, capaz e suficiente para salvar os homens. Como perguntam os nossos padrões doutrinários, quem é o Redentor dos eleitos de Deus? O Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Você deve se voltar para Ele, abraçando Ele como seu Salvador. Não basta, criança, e você, jovem, olhar para Cristo e pensar, eu sei, Cristo veio no mundo, Cristo andou no mundo, pisou por aqui, fez milagres, morreu na cruz. Esse conhecimento os ateus têm. Os homens que não conhecem a Deus possuem. Não basta, não é suficiente um conhecimento apenas intelectual acerca de Cristo. Há uma grande necessidade de você abraçar essas verdades como verdades pessoais de um Cristo que morreu por você. Aquele que foi como profeta, sacerdote e rei, mediador completo, entregando-se na cruz. E você vai então entender, Ele é o meu Salvador. Ele viveu e morreu para a minha salvação e ressuscitou para a minha justificação. Mas não somente isto, largue de mão
Você que não conhece a Cristo. A sua autossuficiência, a ideia de que você, pelos seus próprios méritos, ou porque você é uma pessoa bacana, que isso vai fazer com que você seja aceito. Um último aspecto da fé é a confiança. Você vai se lançar sobre o Senhor, desprendendo-se, largando, deixando de lado qualquer coisa que você imagina que vai fazer de você alguém justo diante de Deus. Lance sobre Cristo. É de graça. Não precisa de esforço seu. E então, assim, você desfrutará de tudo aquilo que nós que fomos salvos por Cristo desfrutamos hoje e um dia desfrutaremos na eternidade. Por quê, irmãos? Porque este Senhor, nosso Deus, é um Deus que é verdadeiramente misericordioso. Nele encontramos copiosa redenção. É Ele quem redime a mim e a ti todas as nossas iniquidades. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, quantas são as vezes, Senhor, que nós pecamos contra Ti. Nos sentimos culpados por causa dos nossos pecados. Ó Deus, graças te damos, Senhor, por nos sentirmos assim em vários momentos. Porque isto vai revelar para nós a grande necessidade que nós temos de Cristo, do Senhor, e que somente em Ti nós conseguiremos e poderemos encontrar o perdão dos nossos pecados. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a vivermos no Teu temor, a nos desviarmos do pecado e a buscarmos, Deus, fazer a Tua vontade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a confiarmos em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a, uma vez que fomos salvos por Ti, estarmos certos de que pertencemos ao Senhor. E que o Senhor é um Deus misericordioso. A verdade é que o Senhor é um Deus que nos ama com amor eterno. Que o Senhor é conosco sempre. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, nós te pedimos. E te agradecemos, Senhor, porque Tu és realmente um Deus perdoador. Como o salmista, começou abatido, mas termina com grande alegria no coração, porque o Senhor é um Deus que perdoa os nossos pecados. Louvado seja, ó Deus, o Teu nome, por Tua graça. Te louvamos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.